Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a gente vai começar a falar sobre calor. Mas antes de falar de calor, é importante que a gente entenda como transformar escalas termométricas, porque tanto em problemas de calor como em problemas de termodinâmica, pode ser necessário que haja uma mudança de unidades. Temperatura é um índice que está associado à agitação térmica. Essa temperatura não pode ser medida de forma direta, você não olha para as moléculas para olhar para essa agitação. Você percebe os efeitos dessa agitação através de propriedades que variam com a temperatura, como por exemplo as dimensões do corpo, a pressão exercida por um gás, a cor da radiação emitida. Então a gente tem propriedades associadas à temperatura que são chamadas propriedades termométricas. E a gente usa essas propriedades para medir de forma indireta a temperatura. Uma coisa que é interessante é que um corpo, ao receber ou ceder calor, muda de temperatura, contudo, existem temperaturas onde o corpo passa a mudar o estado físico. E se o corpo é composto de uma substância pura, durante a mudança de estado físico não há mudança de temperatura. São chamados pontos fixos. E esses pontos são o ponto de fusão, que é a passagem de sólido para líquido, e o ponto de ebulição, que é a passagem de líquido para o estado de vapor. Baseado nesses pontos, a gente pode criar uma regra de transformar uma escala em outra. Uma razão chamada de razão de transformação. E tudo que você precisa fazer é montar essa razão. Para uma escala arbitrária x qualquer, a chamada razão de transformação dessa escala x é dada pela comparação de dois intervalos. Você pega um valor qualquer tx e subtrai dele o valor de baixo, que é o do ponto de fusão. Temperatura x menos temperatura do ponto de fusão. E na parte de baixo da fração, no denominador da fração, você calcula a diferença entre a temperatura do ponto de ebulição e o ponto de fusão. Pronto. Se você conhecer essa informação de cada uma das escalas, você consegue fazer a transformação de uma em outra. Essa é a forma geral, mas a maioria dos problemas lida com 3 escalas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E aí quando você aplica essa razão de transformação, fica assim, ó, Tc menos 0, que é Tc, dividido por 100 menos 0, que é 100. E aí você iguala e faz Tf menos 32, dividido por 212 menos 32, que dá 180. E faz Tk menos 273, dividido por 373 menos 273, que dá 100. Na hora que você pega qualquer duas dessas 3, por exemplo, Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit em Kelvin, ou Celsius e Kelvin, você monta uma proporção. E aí uma regra de 3 simples resolve o seu problema. Perceba que todos os denominadores aqui podem ser divididos por 20, o que torna a conta um pouco menor, e você pode usar Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9 e Tk menos 273 sobre 5. Como os denominadores Celsius e Kelvin são ambos 5, quando você iguala Celsius e Kelvin, você simplifica os 5, e aí você tem que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273, ou a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Fique atento, porque a gente vai precisar, de vez em quando, utilizar essas fórmulas, mas calor é uma energia que está associada a um processo de troca de energia entre corpos com temperaturas diferentes, por isso que aparece a temperatura, tá bom? Um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit.
Nessas 2 horas, a variação de temperatura do corpo na escala Celsius foi de... Na questão ele deu 2 valores de temperatura. A gente vai precisar converter para a escala Celsius. Temperatura em Celsius a gente encontra pegando a temperatura em Kelvin e subtraindo 273. Simples assim. Então a primeira temperatura ele deu como 280 Kelvin. Fazendo aqui 280 menos 273, a gente encontra que a temperatura em Celsius do início era 7 graus Celsius. Para transformar para Celsius a partir de Fahrenheit, a gente sabe que é temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele deu a temperatura em Fahrenheit, que foi 86. Então a gente vai fazer 86 menos 32, tudo isso sobre 9. Então a temperatura em Celsius vai ser igual, 5 está dividindo, vai passar multiplicando, 86 menos 32 dá 27. Opa, dá 54. 54 dividido por 9 dá 6. 5 vezes 6 é igual a 30 graus Celsius. A variação de temperatura, que foi o que ele pediu, vai ser a diferença entre a temperatura final 30 e a temperatura inicial 7, ambas em graus Celsius. Acabou. 23 graus Celsius foi a variação de temperatura. Agora é só identificar qual é a alternativa que diz isso para a gente e ela está na letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão de 1 atmosfera, pressão normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 centímetros respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Qual a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Dá uma olhada no texto. Ele está falando em calibrar e ele está relacionando a temperatura em graus Celsius, porque ele fala em temperatura de fusão e temperatura de ebulição em pressão constante. Aí a gente já sabe que a fusão acontece a 0 graus Celsius e a gente já sabe que a ebulição acontece a 100 graus Celsius. Só que ele está relacionando com comprimento. Ives, eu posso usar comprimento comparado com temperatura? Pode, não tem problema. Se é uma escala linear, os comprimentos variam linearmente com a temperatura, então pode sem problemas. Ele diz que para fusão são 10 centímetros, ele diz que para ebulição são 30 centímetros e ele diz que dentro do laboratório está 18 centímetros e pergunta qual a temperatura em Celsius que corresponde a isso. Não há problema, pode fazer do mesmo jeito, comparando as escalas. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então eu tenho temperatura em Celsius menos 0, que é temperatura em Celsius, 100 menos 0, que é 100. Isso vai ser igual o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. 18 menos 10 dá 8. 30 menos 10 dá 20. Eu posso então simplificar de várias maneiras. Posso simplificar o 80 com 20, mas também posso simplificar o 100 e o 20. Eu posso dividir 20 por 20, que aí resta 1, e posso dividir 100 por 20, que aí restam 5. E fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes a temperatura em Celsius é temperatura em Celsius, 5 vezes 8, 40. Então a temperatura no ambiente é de 40 graus Celsius.
E a resposta, a alternativa que diz isso para a gente, é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. Nesse caso, comparação de escalas do mesmo jeito, faz a proporcionalidade entre as duas razões. Aqui a gente precisa só lembrar que centímetros, embora não seja unidade de temperatura, como comprimento varia linearmente com a temperatura, não tem problema, pode fazer direto, ok? Fera, quando dois corpos que têm diferentes temperaturas são colocados em contato térmico, um processo de transferência de energia ocorre entre eles. Essa energia espontaneamente migra do corpo de maior agitação térmica, de maior temperatura, para o corpo de menor agitação térmica, menor temperatura. Cuidado! Não é de quem tem mais energia para quem tem menos energia. É de quem tem mais temperatura para quem tem menos temperatura. Quando essa troca de energias produz uma mudança na temperatura, dizemos que o calor tem comportamento sensível e podemos medir a quantidade de calor usando essa expressão matemática. Quantidade de calor trocada é igual à massa total que está sendo aquecida ou que está perdendo calor e resfriando. Então, quantidade de calor é igual à massa total multiplicado por uma propriedade da substância chamada calor específico sensível, que normalmente é chamado só de calor específico na maioria dos problemas, mas esse é o específico sensível, vezes a variação de temperatura produzida com essa troca de calor. Essa propriedade é uma propriedade da substância. A água tem um calor específico, o ferro tem um calor específico, o alumínio tem um calor específico, só que cada corpo tem uma característica que a gente chama de capacidade térmica. A capacidade térmica é do corpo, o calor específico é da substância. Então, água tem calor específico. 1 litro de água é uma porção de água, é um corpo, tem capacidade térmica. Ferro é a substância, tem calor específico. Uma barra de ferro é um corpo, tem capacidade térmica. A capacidade térmica diz quanta energia tem que ser trocada para provocar a variação de 1 grau na temperatura. Então, se, por exemplo, eu preciso de 50 calorias para aumentar 1 grau Celsius na temperatura de uma haste metálica, a capacidade térmica dessa haste é de 50 calorias por grau Celsius. Tranquilo? Muito cuidado. Calor específico é propriedade da substância. Não muda independente da quantidade da substância. Capacidade térmica é característica do corpo. Depende sim de quanto de massa esse corpo tem. Então, de corpo para corpo, mesmo que da mesma substância, eu tenho capacidades térmicas que podem ser diferentes. Tranquilo? Quando o efeito do calor no corpo é de mudança no estado físico, ou seja, no estado de agregação, mudança de sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido, líquido para sólido, sólido direto para vapor, vapor direto para sólido, qualquer dessas transformações, a gente diz que a quantidade de energia envolvida é chamada de latente. E para determinar a quantidade de energia trocada na forma de calor, que é a quantidade de calor, é encontrada multiplicando a massa que se transforma, atenção e cuidado, não é a massa total necessariamente, é só a parte que transformou, vezes um calor específico também, só que esse calor específico é chamado calor específico latente. Muitas vezes os problemas chamam só de calor latente, mas ambos são calores específicos, um sensível e o outro latente. E a gente costuma ainda colocar o nome da transformação. Sólido para líquido é fusão, líquido para vapor, ebulição. Vapor para líquido, condensação ou liquefação, e de líquido para sólido, solidificação. Do sólido direto para vapor, sublimação. E de vapor direto para sólido, alguns autores chamam de sublimação e outros chamam de ressublimação. Então, muita atenção, aqui é massa transformada. Se eu tenho, por exemplo, um bloco de gelo de 100 gramas que
deixado exposto ao sol derrete 20 gramas, quando eu for calcular a quantidade de calor para derreter o gelo, eu vou usar as 20 gramas multiplicado pelo calor latente do gelo. Tá bom? Muito cuidado. Se eu tivesse 100 gramas de água sendo aquecidos, na hora de calcular o calor sensível, eu usaria os 100 gramas de água aqui. Muita atenção e cuidado também em problemas que envolvem os chamados sistemas termicamente isolados. Num sistema termicamente isolado, há uma troca de energia entre as partes do sistema, mas o sistema como um todo não troca calor com a sua vizinhança, nem recebendo nem cedendo calor. E por conta disso, quando eu faço o somatório das energias do sistema, esse somatório é constante. E aí, as quantidades de calor trocadas entre esses membros têm somatório igual a zero. Ué, Ives, por que tem somatório igual a zero? Porque a parte do sistema que ganha energia tem calor positivo. A parte do sistema que perdeu a energia tem calor negativo. Então, sai uma quantidade Q de um, entra no outro. Então, eu tenho menos Q para uma parte do sistema, mais Q para outra parte. Quando eu somo, menos Q mais Q dá zero. Então, num sistema termicamente isolado, as trocas de energia entre todos os elementos têm um somatório que é igual a zero. Tranquilo? Após assistir a uma aula sobre calorimetria, uma aluna concluiu que, para emagrecer sem fazer muito esforço, bastaria tomar água gelada, já que isso obrigaria o seu corpo a ceder calor para a água até que esta atingisse a temperatura de 36,5 graus Celsius. Depois, essa água seria eliminada, levando consigo toda essa energia e sem oferecer nenhuma energia para o corpo, já que a água não tem caloria. Considerando que ela beba num dia 8 copos de 250 ml de água, a uma temperatura de 6,5 graus Celsius, a quantidade de calor total que o corpo cederá à água para elevar a temperatura até 36,5 graus Celsius equivale aproximadamente à energia fornecida por... A quantidade de calor que o corpo vai ceder para a água é calor sensível porque vai produzir mudança de temperatura. Então, é Q igual a M vezes C vezes variação de temperatura. A massa total é a massa de 8 copos de 250 ml. 8 vezes 250 ml dá 2.000 ml. E cada ml tem 1 grama. Então, a quantidade de calor vai ser uma massa total de 2.000 gramas vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é a do corpo humano, 36,5, menos a inicial da água, que era 6,5. Então, a quantidade de calor que o corpo vai fornecer é 2.000 vezes 1 dá 2.000 vezes 30. Então, eu vou ter 60.000 calorias. Aí você diz, nossa, Ives, é muita caloria. Calma, isso aqui corresponde a 60 quilocalorias ou calorias alimentares. Então, na verdade, esses 8 copos vão tirar de você apenas 60 quilocalorias, que quando você olha das alternativas, corresponde a um simples copo de água de coco. Então é como se você deixasse de ingerir as calorias de um copo de água de coco. A alternativa que diz isso para a gente é a letra B, e a dieta da água gelada não é uma boa opção para emagrecer. Tranquilo? A figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento em 2 experimentos separados de 2 sólidos, A e B, de massas iguais, que se liquefazem durante o processo.
A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante e igual nos dois casos. Se θA e θB forem as temperaturas de fusão e LA e LB os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então, ora fera, acompanha aqui, presta atenção no gráfico. Ele começou sólido, depois fica líquido. Então, durante a passagem de sólido para líquido, vai ter um patamar onde a temperatura é constante. Isso durante a fusão do sólido. Perceba que a gente tem duas regiões que parecem um degrau no gráfico de A e um degrau no gráfico de B. Perceba que no gráfico A esse degrau está mais alto, o que significa que acontece numa temperatura maior. Então a gente já sabe que a temperatura de fusão de A é maior que a temperatura de fusão de B. Só por ter essa informação, a gente já elimina a alternativa da letra D e a alternativa da letra E. A outra informação fala sobre os calores de fusão. Perceba que o patamar, o degrau B, é bem mais longo, ou seja, passa bem mais tempo com a temperatura constante. O que é que significa isso? Significa que foi necessário mais tempo para derreter completamente B. Ora, mas se eu estou recebendo calor na mesma taxa, ou seja, a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, se B gastou mais tempo é porque recebeu mais energia. Mas atenção, tanto A quanto B têm a mesma massa. Ora, se eu precisei para uma mesma massa de mais energia para poder derreter completamente B, é porque a substância B tem um calor latente de fusão que é maior. Ou seja, eu preciso de mais energia por unidade de massa. Então, o L de A é menor que o L de B, já que a linha que representa a fusão de B foi maior. Então, ele precisou de mais energia, ele tem um calor latente maior. A temperatura onde acontece a fusão é maior para A, mas veja que mais rapidamente A deixa de derreter e volta a variar a temperatura. Então, a temperatura de A é maior do que a de B para acontecer a fusão, mas o calor latente de fusão de A é menor que o calor latente de fusão de B. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Tem-se 80 gramas de água em um calorímetro de equivalente em água 20 gramas. A água e o calorímetro estão em equilíbrio térmico a temperatura T. É colocado dentro desse calorímetro uma peça de metal de 200 gramas e calor específico sensível 10 vezes menor que o da água. A peça metálica está inicialmente a temperatura de 140 graus Celsius. Ao final das trocas de calor, suposto o sistema isolado do exterior, a temperatura final dentro do calorímetro é 40 graus Celsius. O valor de T é... Fera, como o texto está mostrando, nós temos água, o calorímetro e a peça metálica trocando calor. Então, a gente vai fazer Q da água mais Q do calorímetro mais Q da peça, tudo isso igual a zero. Como está havendo mudança de temperatura, o calor é sensível. Então, para massa de água, eu tenho massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Para o calorímetro, ele diz que tem um equivalente em água de 20 gramas. Então, ele se comporta como se fosse uma massa de água de 20 gramas. Então, eu posso pensar aqui, ó, massa de água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura do calorímetro. Mais aqui o calor sensível da peça, que é a massa da peça, vezes calor específico da peça, vezes variação de temperatura da peça. Pronto.
Como o calorímetro tem um equivalente em água e a temperatura dos dois está em equilíbrio no início, a gente pode pensar que tudo isso é como se fosse só água. 80 mais 20 gramas, num total de 100 gramas. Então eu posso dizer 100 gramas de água vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Aí quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final, 40, menos a temperatura inicial do conjunto água mais calorímetro, que ele diz que é T, e é exatamente o que a gente está procurando. Agora, peça. Na questão diz que a massa da peça é de 20 gramas. Diz ainda que o calor específico, atenção, que o calor específico é 10 vezes menor do que o da água. Atenção, a massa é na verdade 200 gramas, olha aí no texto. Vezes o calor específico, que é o da água, dividido por 10. Isso vezes a variação de temperatura, que é a final 40 menos a inicial 140. Tudo isso dando igual a zero. Aí eu tenho aqui 100 vezes 1, 100 vezes 40, 4.000, menos 100 vezes 1, 100 vezes T, 100 vezes T, mais 200 vezes 1 sobre 10 é 20. 40 menos 140 dá menos 100. 20 vezes menos 100 dá menos 2.000. E tudo isso é igual a zero. 4.000 menos 2.000 dá 2.000, que quando muda de membro fica menos 2.000. Então eu tenho menos 100 é igual a menos 2.000. De novo, 4.000 menos 2.000 dá 2.000 positivo, que ao mudar de membro fica menos 2.000. Simplifica 0 com 0, multiplica por menos 1 para tirar o sinal, a temperatura inicial T era igual a menos 20 vezes menos 1, 20 graus Celsius. Então a água e o calorímetro estavam em equilíbrio térmico no início a uma temperatura de 20 graus Celsius. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. Fera, agora que a gente já entendeu o que é calor e como ele se manifesta de forma latente ou sensível, como calcular a quantidade de calor nos casos de ser latente ou sensível, a gente precisa falar um pouco sobre como essas trocas ocorrem. Quando a gente fala de troca de calor ou fenômeno de transporte, a gente tem 3 modalidades: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Condução e convecção só acontecem em meios materiais, ou seja, não acontece no vácuo. A radiação térmica ou irradiação térmica, ela é a única que ocorre também no vácuo, também porque ela acontece em fluidos e nos sólidos, tá bom? Então cuidado. O fenômeno de condução, ele é predominante nas trocas em sólidos, porque os sólidos são agregados que têm formato que é fixo. Não há deslocamento das moléculas mudando a posição dentro do corpo. Elas estão fortemente ligadas, o grau de agitação é muito limitado, mas quando eu aumento a agitação térmica de uma molécula, ela influencia a molécula vizinha, que influencia a vizinha dela, e isso vai passando de molécula a molécula. Quando eu faço passar de molécula para molécula o aumento na agitação térmica, a gente tem uma condução térmica. A convecção acontece porque nos fluidos o grau de liberdade das moléculas é maior e elas podem se deslocar de acordo com mudanças, como por exemplo a de densidade. E aí, quando o corpo recebe calor, há um aumento na agitação e um aumento no distanciamento médio entre as moléculas. Ora, se eu aumento o volume mantendo a mesma massa, eu diminuo a densidade. E aí, num fluido, quem tem menor densidade sobe, quem tem maior densidade desce. Dilata por aquecimento, sobe,
resfria e contrai o volume e desce. Então esse movimento das moléculas é chamado corrente de convecção. É ele que explica, por exemplo, por que ar-condicionado, na verdade, condicionador de ar, deve ser posicionado na parte alta da parede. Porque como o ar sai mais frio, ele tende a descer e ocupar o espaço abaixo dele. E pela mesma razão, em locais frios, se coloca um sistema de calefação, que é o aquecimento por vapor d'água, normalmente próximo do piso. Porque como a água sai aquecida, o vapor de água sai aquecido, ele tende a subir e ocupar o espaço acima dele. É por isso também que nos refrigeradores, o congelador, que é a parte mais fria, fica normalmente na parte de cima, e dentro da geladeira a gente tem grades, para que haja uma circulação facilitada. Ah, Ives, mas meu refrigerador não tem grades não, tem uma placa fechada. Ok, mas se você olhar para a parede lateral da geladeira, tem furos por onde circula esse ar. A corrente de convecção permite essa troca de calor. A condução térmica explica coisas como, por exemplo, você esquecer uma colher metálica dentro do café e na hora de tocar na colher, a colher está mais quente. Mesmo que a parte que você toque não tenha entrado em contato com o café. A parte que está dentro do líquido vai se aquecendo e as moléculas vão vibrando e passando essa vibração de molécula para molécula vizinha até que chega na ponta onde você segura. É por isso que quando você está fazendo alguma coisa na cozinha, você deve procurar utilizar utensílios com madeira ou plástico, né? Você pega, por exemplo, uma colher metálica e bota para mexer uma sopa ou alguma coisa, daqui a pouco a colher está quente, pode machucar você. Por isso que a ponta da colher normalmente é de madeira ou de outro material isolante térmico. A irradiação, ela é uma forma de transferência de energia utilizando ondas eletromagnéticas. E como a onda eletromagnética não depende de um meio material, só dos campos elétrico e magnético, ela consegue se propagar mesmo pelo vácuo. Mas ela também pode causar uma irradiação a partir de sólidos, né? Se você, por exemplo, aquece algo e se aproxima desse algo, você percebe que aquilo ali está mais quente do que você. Isso acontece porque está sendo transferido calor para você. Às vezes pelo ar ao redor, aí é um fluido, às vezes num líquido ao redor. Você pode entrar, por exemplo, em uma banheira e essa banheira receber radiação solar e a temperatura da água se modificar. E você pode também ter a radiação atravessando um vidro que é sólido. Ou, na verdade, nem tão sólido, né? O vidro é um líquido de viscosidade muito pequena. Mas a questão é, irradiação pode acontecer em meios materiais sólidos e fluidos e é a única forma de trocar calor que acontece no vácuo. A gente pode medir a rapidez com que a energia é trocada. É o chamado fluxo. O fluxo é uma taxa que mede a quantidade de calor no tempo. Também é chamado de potência térmica. Atenção! A diferença conceitual entre fluxo e potência é que fluxo fala de energia transferida, potência fala de energia transformada. Quando eu tenho, por exemplo, um resistor atravessado por corrente elétrica, o resistor transforma a energia elétrica em energia térmica. Aí o correto seria falar de potência térmica ou potência elétrica, se você estiver falando da energia elétrica transformada. Agora, quando você tem calor, processo de transferência de um corpo para outro, é melhor chamar de fluxo. Matematicamente você calcula da mesma forma, encontra as mesmas unidades, mas fluxo está relacionado com energia transferida e potência com energia transformada. Cuidado com essa diferença, porque o Enem tem umas questões conceituais que podem confundir você. Esse fluxo ele é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior o fluxo através dela, mais fácil de atravessar o calor. E é inversamente proporcional à espessura. Quanto mais espesso, mais difícil o calor atravessar. É por isso que roupas que protegem você de ambientes extremos costumam ser grossas. Você está, por exemplo, no período de inverno, você veste um casaco que é de um material espesso em comparação à camiseta que você usa no verão. Por quê? Porque você quer confinar a energia térmica dentro da roupa. Não é que a roupa lhe aquece, a roupa dificulta você perder calor para o meio, e aí por isso você fica termicamente mais confortável.
Por isso que edredom é mais grosso que o lençol, é por isso que um moletom é mais grosso do que uma camiseta, porque quanto maior a espessura, mais dificuldade de você trocar calor com o ambiente. Esse fluxo também depende da diferença entre as temperaturas. Quanto maior for essa diferença de temperatura, mais fluxo de calor você vai ter. Transformar uma proporcionalidade numa igualdade precisa de uma constante. E é aí onde aparece esse K, que é a nossa constante de condutividade térmica. É uma constante que é propriedade do material. A condutibilidade térmica muda de material para material. Aqueles que são bons condutores, metais, por exemplo, facilmente trocam calor. E isso produz uma confusão na cabeça da gente. Quando você, por exemplo, põe a mão na geladeira e pega uma garrafa de vidro e uma lata de metal, você pensa que a lata de metal está mais fria do que a garrafa, porque o seu cérebro confunde o que está acontecendo. Como o fluxo depende da diferença de temperatura, na nossa experiência prática, se há uma diferença maior na temperatura, a gente percebe isso com uma troca mais intensa. Só que o tipo de material influencia. E aí, mesmo que a lata e a garrafa estejam à mesma temperatura, que exista a mesma diferença para a sua mão, como o metal troca com muito mais eficiência, o fluxo é maior, o cérebro se confunde e pensa que é porque está mais frio. Cuidado com isso, que já foi tema de algumas questões. Tem-se a sensação de que uma colher de alumínio, num dia muito frio, está muito mais fria do que outra de madeira, de mesma massa e em equilíbrio térmico com ela. Porque a colher de metal... Ora, fera, a gente já discutiu que metal é bom condutor de calor, madeira não. E é exatamente por ser bom condutor de calor que, ao tocar uma colher de metal, o nosso corpo, se a colher está mais fria que ele, o nosso corpo perde calor mais rapidamente para a colher de metal do que para a de madeira. E aí o nosso cérebro confunde a rapidez do fluxo com o metal como se fosse provocado por uma diferença maior de temperatura. Na verdade, o nosso cérebro, pela experiência, sabe que quanto maior é o gradiente, quanto maior a diferença entre as temperaturas, maior é o fluxo. Só que ele associa todo o fluxo com essa diferença de temperatura. E aí é por isso que ele confunde. Na verdade, se a madeira e o metal estão na mesma temperatura, o que influencia o fluxo é o tipo de material. Como o metal conduz melhor, o fluxo do dedo para o metal é maior do que do dedo para a madeira. E por isso a gente tem uma sensação de que o metal está mais frio, quando na verdade o metal está conduzindo melhor e por isso tendo um fluxo mais intenso. Então, fera, a característica que está fazendo essa percepção alterada é a condutividade térmica, que é maior no metal do que na madeira. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino. Olha aí, fera. Deseja-se isolar termicamente uma sala, de modo que as paredes devem permitir uma transmissão máxima de calor por unidade de área de 10 watts por metro quadrado. Watts, unidade de potência, unidade de fluxo. Metro quadrado é unidade de área, então esse por área é dividido por área. Então é fluxo dividido pela área. Sabendo-se que no interior da sala é mantida a temperatura em 20 graus Celsius e no exterior 35 graus Celsius, calcule a espessura que deve ter lã em centímetros. Atenção, fera, é a espessura mínima em centímetros que deve ser usada nas paredes, dado o valor do coeficiente de temperatura. Muito cuidado, liste as grandezas e as unidades em que essas grandezas estão representadas. Muita atenção, acompanhe aqui. Ele está dizendo que o fluxo por unidade de área, então esse por é uma divisão, é igual a 10 watts
por metro quadrado. Atenção às unidades, fera. Ele está dizendo que a temperatura menor das duas é de 20 graus Celsius. E está dizendo que a temperatura maior das duas é igual a 35 graus Celsius. Além disso, ele pergunta quanto vale a espessura e diz que tem que ser dada em centímetros, atenção com isso, e diz que a constante é igual a 0,04, olha a unidade, watts por metro Kelvin. Aqui a gente já deve fazer algumas considerações. Ele quer que o comprimento esteja em centímetros, mas a unidade que ele usa na constante é metro. Significa que na hora que a gente armar e resolver o problema, a gente vai encontrar o comprimento em metros, então a gente vai ter que depois transformar para centímetros. Outra coisa é que a unidade aqui de temperatura está em Kelvin e aqui as temperaturas estão em Celsius. Mas atenção, a variação de temperatura na escala Celsius e a variação de temperatura na escala Kelvin valem a mesma coisa. Como eu trato de uma diferença em temperaturas, um intervalo de temperaturas, Celsius e Kelvin têm mesmo valor. Como a expressão do fluxo é dada por fluxo é igual a constante que multiplica área dividido por comprimento. Tudo isso multiplicado pela diferença entre as temperaturas, a maior menos a menor, em graus Celsius ou em Kelvin, as duas, já que é um intervalo, vão ter mesmo valor. Então eu não preciso fazer transformação, porque aqui eu tenho uma diferença de 15, se eu fizer os valores em Kelvin e também fizer a subtração, eu também vou encontrar uma diferença de 15. Como aqui eu tenho fluxo sobre área, essa área que está multiplicando, passando para o primeiro membro, ela vem dividindo. Eu tenho aqui fluxo sobre área é igual. Constante passa multiplicando, então eu ficaria com constante que multiplica a diferença de temperaturas. Tudo isso dividido pelo comprimento, que é o que ele pede no problema. Fluxo sobre área, 10 watts por metro quadrado. Olha a unidade, metro quadrado, ok, compatível aqui com metro. Constante, 0,04. Diferença entre as temperaturas, 35 menos 20 dá 15 graus Celsius, que corresponde a um intervalo de temperatura de 15 Kelvin também. E aqui o valor do comprimento que ele quer saber quanto é. L passa multiplicando, eu tenho 10 vezes L, é igual a 0,04 vezes 15, dá 0,60 ou 0,6. O valor de L, então, vai ser 0,60, eu também posso escrever aqui como 0,6, dividido por 10, e aí eu encontro 0,06. Como eu utilizei aqui a constante em metros, a área em metros quadrados, esse comprimento aqui está em metros. Como a questão pede para dar a resposta em centímetros, eu preciso lembrar que para passar para centímetros, cada metro tem 100 centímetros. Então eu multiplico por 100. 0,06 metros serão 6 centímetros. Então o comprimento procurado é de 6 centímetros. Simples assim. Muita atenção quando aparecer uma informação que você de cara não entenda qual é a formulação dela. Lembra sempre que essa barra de divisão, que está relacionada com uma comparação entre grandezas, aparece no texto como por. Grandeza 1 por grandeza 2 é a razão entre essas grandezas. Muita atenção também e cuidado às unidades envolvidas. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor,
Muitas vezes ouvimos a expressão como hoje está calor, ou ainda hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Claro que não, né, fera? A gente não tem calor. Calor, do ponto de vista físico, é um processo de troca de energia que é motivado pela diferença de temperatura entre dois corpos ou dois sistemas. Calor só leva esse nome quando a energia está em trânsito. Calor é especificamente, atenção, energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Então, um corpo não possui calor, o corpo possui energia interna. Essa energia interna pode ser energia do tipo de agitação, que é a energia térmica, e energia de posição, que é a energia de ligação. A soma dessas energias é a energia interna. Agora, quando tem uma troca, e essa troca é motivada por diferença de temperaturas, aí a gente tem calor. Então é errado dizer hoje está calor, hoje eu estou sentindo muito quente, seria o correto. Hoje está muito quente, hoje está uma quentura danada. Isso tudo poderia estar certo. Agora, hoje está calor, eu estou com calor, são expressões erradas, mas que muitas vezes são ditas no nosso dia a dia. Esse é o tipo de questão que está relacionada com a habilidade número 3, por exemplo, em que as pessoas confundem conceitos, tá certo? Em que há uma confusão entre o que é calor e o que é sensação térmica. Calor é energia, quente e frio são sensações térmicas. Então, respondendo à pergunta, no contexto científico é correto o significado de calor usado nessas expressões? Não. Então, só por saber que é não, você fica somente com 3 alternativas para analisar. Na letra C ele diz não, pois calor é energia térmica em trânsito. Matou, acabou, somente isso. Alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Um jovem estudante de física recebe de um tio entusiasta dessa ciência um termômetro graduado em uma escala desconhecida para o estudante. Junto com o presente, o tio deixa um cartão de congratulações onde aparece o texto a seguir. Querido sobrinho, é com muito carinho que acompanho de perto seus aprendizados sobre as maravilhas da física. O presente que segue é um pequeno mimo para seus estudos em termologia. Acredito que você não conheça a escala com a qual foi graduado o termômetro que envio. Contudo, fique tranquilo. Para converter a leitura obtida por esse termômetro em graus Celsius, basta dessa leitura subtrair 20 unidades, dividir o resultado da subtração por 3 e, finalmente, multiplicar o valor obtido por 2. Espero que os caminhos percorridos em seus estudos de ciências sejam sempre acompanhados de entusiasmo, determinação e responsabilidade. Saudades, seu tio. A partir do texto acima, é possível determinar qual a indicação do termômetro ganho pelo estudante para medir a temperatura de um corpo que está a 50 graus Celsius. Encontre essa indicação. Olha aí, fera, dá uma olhada em destaque aí no vídeo, você tem a carta do tio para o sobrinho. Perceba que o texto da carta diz que o sobrinho não conhece a escala, mas no texto diz como é possível converter, cuidado, a leitura obtida no termômetro em graus Celsius. Olha o que é que ele diz, acompanha aí na tela. Para converter a leitura obtida por esse termômetro em graus Celsius, basta desta leitura subtrair 20 unidades, dividir o resultado da subtração por 3 e, finalmente, multiplicar o valor obtido por 2. Essas informações estão no texto. Então, como a questão de habilidade 6 quer saber se você é capaz de relacionar as informações e compreender a utilização do aparelho, esta é a parte relevante, é o passo a passo para você encontrar a temperatura em Celsius a partir do termômetro dado. Só que a questão tem uma pegadinha, fera. Ele ensina no texto como chegar da temperatura do termômetro na temperatura Celsius.
e pede para você fazer o contrário, ou seja, sabendo a temperatura em Celsius, encontrar a temperatura do termômetro. Muito cuidado, acompanhe aqui na resolução. Olha só, eu tenho aqui uma escala X, que é a escala do termômetro. E para essa escala se transformar a medida em Celsius, eu tenho um passo a passo que é dito. Basta da temperatura X, como diz na questão, subtrair 20 unidades. Isso vai me dar um resultado e esse resultado eu tenho que dividir o valor por 3. E por fim, o resultado dessa divisão eu multiplico por 2 e encontro o valor em Celsius. Bora escrever isso na forma de uma expressão, A temperatura em X, olha só, subtraída de 20, tendo tudo isso dividido por 3, e a esse resultado multiplicado por 2, vai resultar na temperatura em Celsius. Só que a questão diz, sabendo que a temperatura em Celsius é 50, encontre a temperatura em X. Na verdade, ele diz assim, com esse texto é capaz de determinar qual é a indicação no termômetro quando a temperatura em Celsius for 50. Muita gente erra porque vem nesse procedimento e faz 50 menos 20 dá 30, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2 dá 20 e acha que a resposta é a letra A. Só que neste caso está errado, porque este procedimento é para transformar da temperatura X na temperatura Celsius. E a questão quer que você transforme da temperatura Celsius na temperatura X. Olha que bonitinho, 2 multiplicando é o mesmo que está dividindo do outro lado. 3 dividindo é o mesmo que está multiplicando. Então você pode escrever assim, ó, Tx menos 20, tudo isso vezes 2, dividido por 3, é igual a 50, que é o valor que na questão ele dá. 3 que está dividindo, multiplica 50. 2 multiplicando está dividindo, então eu tenho Tx menos 20 é igual a 3 vezes 50, tudo isso dividido por 2. Tx menos 20 vai ser igual a 150 dividido por 2, que é 75. Tx vai ser então igual a 75 mais 20, que dá 95 graus X. Simples assim, terminamos a questão. Essa questão informa para você como proceder para resolver de x para c, te dá c e quer x. Essa é a forma padrão de resolução, Mas eu ficaria muito feliz se você já tivesse com a sua matemática amadurecida e percebesse a seguinte coisa. Se este é o procedimento para transformar de x em c, o procedimento para transformar de Celsius em x é fácil de conseguir. Se eu vou de x para Celsius nessa sequência, eu vou de Celsius para x na sequência invertida e eu vou invertendo também as operações. Se a última coisa que eu faço é multiplicar por 2, aqui a primeira coisa que eu faço é dividir por 2. Se antes eu tinha feito dividir por 3, aqui eu vou multiplicar por 3. E se a primeira coisa tinha sido subtrair 20, a última coisa que eu faço é somar 20. Vê como fica fácil se você perceber isso. Ele diz na questão que são 50 graus Celsius. Ora, 50 graus Celsius dividido por 2 é igual a 25. 25 vezes 3 é igual a 75. 75 mais 20 é igual a 95 graus X, a resposta que a gente já tinha encontrado. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique entre 36 graus e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa em dias de muito calor,
ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. Quando você começa a se exercitar, ou você está num ambiente de alta temperatura, qual é a reação primeira que seu corpo tem? Isso, transpiração. Então, quando você começa a se exercitar, fazer uma atividade física, ou está num ambiente que é muito quente, o seu corpo, para não aquecer além do que deve, começa um processo de sudorese, porque a água consegue transportar uma quantidade de energia grande para fora do corpo. Então, você usa a água do corpo para poder colocar energia térmica para fora. Então, para manter regular a temperatura do corpo, a gente transpira. E quem é que aciona o sistema de sudorese? Isso, o sistema nervoso. Simples assim. Então, quando você está num ambiente quente, ou quando você recebe um excesso de energia, ou quando você começa uma atividade física que faz você transpirar, você está tendo o sistema nervoso agindo, e a transpiração através da água consegue, quando a água evapora, eliminar calor do seu corpo. A alternativa que diz isso pra gente é a alternativa da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer, né, fera? Vamos juntos. Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada... Quando você recebe energia solar, você aumenta a sua agitação térmica inicialmente, até que você chega no ponto de vaporizar o líquido. Atenção, vaporizar o líquido. É exatamente por isso que você consegue dessalinizar. A água, na verdade, a solução que tem aí água e sal, ao ser vaporizada, se desprende da solução, e aí o que acontece? Somente a água vaporiza, o sal não. Essa água foi energizada pela radiação solar, então ela está com uma energia maior do que a água que existia na fase líquida. Quando ela chega lá na parte que tem o plástico, ela é barrada, porque você está tendo uma convecção, a água aquecida na forma de vapor, ela é barrada pelo plástico, e aí ela cede energia para o plástico. E quando ela cede essa energia, ela volta para o estado líquido. Ela se condensa. Então, a água aquecida da solução vaporiza, encosta no plástico, cede calor ao plástico e, por conta disso, se condensa. Como ela se condensa apenas água e não mais água e sal, essa água está dessalinizada. Então, para onde vai a energia extra que ela recebeu? Vai para o plástico. E é exatamente por isso que quando a gente responde, nesse processo, a energia solar cedida à água salgada, ela é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor de água, e a alternativa correta, então, é a letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Atenção à palavra sensação. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor. Atenção a isso, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Muita atenção e cuidado agora, fera. É muito comum que as pessoas pensem que as roupas mais grossas servem para fazer o aquecimento do corpo, como se essas roupas fossem aquecedores. Essa ideia está errada. Esqueça isso. As roupas mais grossas, os cobertores mais grossos, os edredons
tem função de isolamento térmico. Na verdade, não isola completamente, mas diminui a taxa de transferência de energia, chamado fluxo. Diminui a perda de calor do corpo para o ambiente externo e, por conta disso, a sensação de frio diminui. Então, toda vez que você falar em cobertor, edredom, roupa grossa, lembre, tudo isso é isolamento térmico, isso diminui o fluxo de calor, que é a taxa de transferência de calor do nosso corpo para o meio externo. Então a gente vai procurar exatamente uma alternativa que diga isso. Qual é a alternativa? Isso, fera. A alternativa correta, letra C, que diz que diminui a taxa de transferência de calor do corpo para o meio externo. C de coisa fácil, tranquila. Esse tipo de questão já foi cobrado outras 2 vezes, então fica muito atento a isso. Cobertor, edredom, roupa grossa tem função de isolamento, não de aquecimento. É isolante térmico, diminui o fluxo, diminui a taxa de transferência de calor para o meio e por isso diminui a sensação de frio. Tranquilo? A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física, em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de... Presta atenção na tirinha, fera. Tem um cara que está ali tremendo de frio. Aí de repente vem uma folha e enrola ele, e aí ele brinca dizendo, pelo menos estou por dentro da notícia, no sentido de estou encapsulado pelo jornal, como a notícia encapsulando ele. Mas o que ele quer mostrar aí de propriedade física é que o jornal produz um isolamento térmico. Quando você aumenta a espessura de um tecido que protege seu corpo, você diminui o fluxo de calor através desse tecido. Quando o homem estava sem o jornal, ele estava trocando calor com todo o ambiente e por isso ele sentia essa sensação de frio. Ao se enrolar com o jornal e ficar confinado dentro dele, o jornal oferece um isolamento térmico e o homem troca calor apenas com o ar que está confinado dentro do jornal. Como é um volume menor de ar, esse ar se aquece mais rapidamente e oferece um conforto térmico para o homem. Claro que continua havendo perda para o ambiente, mas quanto mais espessa for a camada de jornal, menor é a troca de calor com o ambiente e mais protegido o homem fica. Então, qual é a função do jornal nessa tirinha? É restringir a perda de calor do homem para o ambiente. Que alternativa diz isso para a gente? Letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. É correto afirmar? Ora, alumínio é um metal, fera, e metal é bom condutor de calor. Vidro não é tão bom condutor. Na verdade, vidro não é um bom condutor de calor. Isso significa que ao tocar a mão no vidro e ao tocar a mão na lata, a sua mão troca calor mais rapidamente com a lata do que com o vidro. Como a sua mão está numa temperatura maior, você perde calor de forma mais eficiente para a lata do que para o vidro. Não porque a lata esteja numa temperatura menor do que a do vidro, e sim porque a lata conduz melhor calor do que o vidro. Só que o seu cérebro fica confuso, ele não consegue diferenciar e pensa que é porque a lata está mais fria. Na verdade, o metal da lata conduz melhor o calor, e isso aumenta o fluxo da sua mão para a lata e confunde o seu cérebro. O que está acontecendo aí é que tem uma troca de calor mais eficiente com o metal, porque o metal tem maior coeficiente de condutividade térmica. Olhando para as alternativas, o que a gente tem aí como resposta? Isso, fera. A letra D. A garrafa e a lata estão a uma mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio, que é um metal, ser maior do que a do vidro, que não é metal.
Então, a alternativa correta, letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Aquecedores solares usados em experiências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para que o banho esteja na temperatura ideal? Bom, antes da gente fazer propriamente a questão, eu queria relembrar calor. Lembra que calor é uma forma de energia, mas não uma energia que o corpo contenha, e sim uma energia que o corpo troca. Por isso a gente fala que é energia em trânsito. É uma forma de energia térmica, atenção, em trânsito. Mas não é só isso. Em trânsito entre corpos que apresentam diferentes temperaturas. Então é uma energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Vou botar aqui embaixo para ficar juntinho e você lembrar que são diferentes temperaturas. Calor não está contido no corpo. No corpo a gente tem energia interna. Quando há uma troca, cedendo ou recebendo essa energia, se é uma energia térmica em trânsito, por conta de uma diferença de temperaturas, a gente chama de calor. Quando o calor é um calor sensível, atenção e cuidado, calor sensível, a gente fala de mudança de temperatura. Quando a gente tem uma mudança de temperatura no corpo que recebe ou cede calor, o calor é dito sensível. O calor é dito latente quando o corpo que cede ou recebe sofre uma mudança no estado físico. Então anote isso aí, mudança no estado físico. Agora, muito importante. Imagine o seguinte exemplo. Um copo de refrigerante que você coloca gelo. Ao colocar gelo, o refrigerante que tem uma temperatura maior do que o gelo começa a ceder calor para o gelo. Quando o refrigerante começa a ceder calor, começa a mudar a temperatura. O gelo, por sua vez, ao receber esse calor, começa a derreter. Começa a ter mudança de estado físico. E aí, o calor é sensível ou o calor é latente? A resposta é: o calor é calor. O efeito do calor é sensível para o refrigerante que mudou de temperatura e o efeito do calor é latente porque houve mudança de estado físico para o gelo. Então, para o refrigerante, o calor cedido por ele tem um efeito sensível. Enquanto que para o gelo, o calor recebido por ele tem um efeito latente. Mas calor é calor. Muita atenção e cuidado com isso. Quando a gente tem um sistema termicamente isolado, as trocas de calor podem acontecer, mas exclusivamente entre as partes do sistema. Não há trocas de calor entre o sistema e a sua vizinhança. Por conta disso, o somatório de todas as trocas de calor entre os elementos do sistema é sempre igual a zero, porque parte do sistema perde, mas parte do sistema ganha. Quando eu somo o que uma parte perde com o que a outra ganha, eu tenho então um resultado igual a zero. A quantidade de calor trocada pela parte 1 do sistema, mais a quantidade de calor trocada pela parte 2, mais as quantidades de calor trocada por
todas as partes do sistema resultam sempre em zero. E é exatamente a partir dessa expressão que a gente vai resolver o problema, já que eu estou juntando duas porções de água que atingem o equilíbrio térmico e a gente vai considerar nessas trocas de calor que apenas a água quente e a água fria trocam calor. Então eu tenho que a quantidade de calor da parte 1 mais a quantidade de calor da parte 2 é igual a zero. Como as duas quantidades estão mudando de temperatura, o calor é sensível. E quando eu falo em calor sensível, eu tenho que a quantidade de calor é dada por massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A mesma coisa para a quantidade 2, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Como os dois são água, o calor específico sensível de ambos é o mesmo. Se eu dividir então os dois por C, simplifico isso aqui, e aí eu tenho massa, variação de temperatura, massa, variação de temperatura. Vou chamar 1 a parte de água que estava quente, que inicialmente tinha temperatura 70 graus Celsius. Vou chamar de 2 a parte da água que estava inicialmente fria, a 25 graus Celsius. E vou trazer aqui para cima, e para não misturar eu vou usar o vermelho. A massa 1 eu não sei quanto é, vou chamar de massa quente. A variação de temperatura é a temperatura final, que é a de equilíbrio, que ele diz no problema ser 30, menos a inicial, que é 70, mais a massa 2, que eu não sei quanto é, mas sei que é a fria, vou chamar de MF, de frio, vezes a variação de temperatura, que é a final 30, menos a inicial 25. Ficou apertado, vou trazer para cá. Essa soma aqui é igual a zero. Ora, eu fico então que zero é igual a menos 40 vezes a massa de água inicialmente quente, mais 30 menos 25, 5 vezes a massa fria. Menos 40, que está no segundo membro, ao mudar para o primeiro membro, fica positivo. 40 massa quente é igual a 5 vezes a massa fria. Perceba que a gente pode simplificar dividindo todo mundo aqui por 5. Eu fico então que 8 vezes a massa quente é igual à massa fria, ou seja, a massa fria é 8 vezes maior que a massa quente. A quantidade de massa de água fria é 8 vezes a quantidade de massa da água quente. Só que o que ele pede na questão é a razão entre. Razão entre é uma comparação, eu posso representar por uma divisão. É uma comparação entre a massa de água quente e a massa de água fria. É isso que ele quer saber na questão. Ora, a massa quente eu não sei quanto vale, mas eu sei que a massa fria vale 8 vezes a massa quente. Então isso aqui seria massa quente sobre, no lugar de massa fria, eu coloco 8 vezes a massa quente. Massa quente em cima, massa quente embaixo, eu posso simplificar, e aqui em cima resta 1. 1 dividido por 8, se você fizer a conta com atenção, você vai encontrar 0,125. Então, a razão entre a massa quente e a massa fria de água que é misturada é 0,125. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A letra B. B de boazinha, tranquila, mais uma questão aí feita, fera. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água, de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade,
que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms, imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido para a água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 joules grama elevado a menos 1 grau Celsius elevado a menos 1, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador quando comparado ao obtido a partir da combustão? A gente tem aqui uma questão de comparação. A gente está comparando a energia que é obtida na combustão. Vou escrever aqui para a gente organizar as ideias. Na combustão. E com aquela que é obtida no gerador. Vou escrever aqui no gerador. O que é que ela está dizendo para a gente? Está dizendo que com 1 litro de combustível, a gente consegue que um volume, atenção, volume de 200 litros de água sejam aquecidos de uma temperatura inicial igual a 20 graus Celsius até uma temperatura final igual a 55 graus Celsius. E está dizendo para a gente que o calor sensível específico da água é 4,19, atenção agora, Joule por grama grau Celsius. Só de bater o olho aqui nessa parte do problema, a gente já vê que tem alguma coisa que a gente precisa transformar. Porque aqui eu estou falando em energia por grama grau Celsius. E aqui não tenho massa, eu tenho volume. Mas eu preciso transformar isso para massa. E aí, uma informação que você tinha que trazer, já que a questão não mostra, é que eu tenho a densidade da água igual a 1 kg por litro. Isso significa que cada litro de água tem 1 kg. Mas aqui está em grama, Ives. Então, eu preciso lembrar que cada quilograma tem 1000 gramas de água. Para calcular a quantidade de energia envolvida com esse 1 litro aqui, eu tenho um aquecimento. Então, eu tenho um calor sensível, cuja expressão é Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde T aqui representa a temperatura. Perceba que você precisava saber dessa fórmula para resolver a questão. Então, é questão do Enem, mas que precisa saber de fórmula também. Não precisa saber de 1000 fórmulas, mas a gente tem que saber pelo menos as principais fórmulas de cada conteúdo, aquelas que estão diretamente relacionadas com os conceitos. A massa aqui, para ser compatível, eu vou usar em gramas. A densidade aqui está em quilograma por litro. Então, 200 litros de água tem 200 quilogramas, ou 200.000 gramas. Substituindo aqui, 200, vou usar a potência de 10, 200 vezes 10 a terceira, 200.000. Calor específico, 4,19. Variação de temperatura de 20 até 35, eu tenho uma variação de 35 graus. Organizando aqui, eu tenho 2 vezes 10, como eu suprimi 2 casas decimais, eu aumento aqui de 10 a terceira para 10 a quinta, vezes 4,19 vezes 35. Fazendo essa conta, olha aí, fera, confere se eu não me atrapalhei na hora da conta, isso aqui vai dar 29,33 vezes 10 a sexta joule. Isso aqui seria 2,93 vezes 10 a sétima. Eu posso então fazer uma aproximação para 3 vezes 10 a sétima joule. Ou seja, calor liberado por 1 litro de combustível transferido diretamente para a água consegue aproximadamente 3 vezes 10 a sétima joules. Ele está dizendo que no gerador, esse mesmo 1 litro de combustível vai conseguir manter uma DDP
de 110 volts numa resistência de 11 ohms durante um intervalo de tempo de 1 hora. Vou trocar aqui a cor. Perceba que aqui eu tenho unidades do sistema internacional, mas o tempo não está em unidades do sistema internacional. Eu precisava só lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. A quantidade de energia elétrica, nesse caso, pode ser obtida multiplicando a potência elétrica vezes o intervalo de tempo. Potência elétrica que, quando eu conheço a DDP e a resistência, eu posso calcular fazendo DDP ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Substituindo os valores, então, a potência seria DDP ao quadrado, 110 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 11, tudo isso multiplicado pelo tempo, que é 3.600. 110 ao quadrado é 110 vezes 110. 110 dividido por 11 dá 10. Então, esse 110 ao quadrado dividido por 11 vai dar 1.100 vezes 3.600. Você vai encontrar 396, 1, 2, 3, 4 zeros, vezes 10 à quarta, ou 3,96 vezes 10 à sexta, aproximadamente 4 vezes 10 à sexta. Perceba então que ao fornecer energia para o gerador, a parte que ele transforma em energia térmica é de 4 vezes 10 à sexta joules por litro de combustível. Se eu aqueço diretamente a água, eu entrego 3 vezes 10 à sétima. Quantas vezes a mais essa energia é quando comparada com essa? Fácil. Basta só eu dividir a quantidade de calor pela energia que foi entregue pelo resistor. Quando eu faço isso, eu tenho 3 vezes 10 à sétima dividido por 4 vezes 10 à sexta. 10 à sétima dividido por 10 à sexta dá 10. 3 vezes 10 dá 30. Então, eu fico com 30 dividido por 4, eu teria então 7,5. Com os números e fazendo a aproximação, eu estou dizendo que eu tenho cerca de 7 vezes e meia mais energia liberado diretamente na combustão. Isso é a mesma coisa de dizer que eu ia precisar de cerca de 7,5 litros no gerador para conseguir aquecer a mesma quantidade de água que eu consigo na combustão. Eu não tenho nenhuma alternativa que diz 7,5, mas ele quer aproximadamente. E aí eu tenho a letra D que diz a quantidade de gasolina consumida no gerador é 7 vezes maior, na verdade 7,5, que a consumida na combustão. Então veja que essa questão era uma questão um pouco mais trabalhosa. Eu teria que fazer 2 cálculos separadamente de energia na forma de calor e energia obtida a partir da energia elétrica e comparar quantas vezes uma é maior do que a outra para poder decidir a minha resposta. A alternativa correta, fera, letra D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira.
O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação provenientes do Sol, e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que corresponde a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora, estará entre... Fera, essa questão tem muitas informações e uma delas pode confundir você quando ele fala, por exemplo, da insolação. Caramba, Ives, eu nunca vi isso na escola. Tranquilo, fera. Olha para as unidades. Insolação, ele diz que é de 800 watts por metro quadrado. Só de olhar para as unidades fica fácil de perceber. Watts é unidade de potência, metros quadrados, unidade de área. Então essa insolação, que até há pouco eu não sabia o que era, nada mais é do que a potência, vou escrever aqui como POT, dividido pela área, que eu vou chamar aqui de A. Então eu tenho que potência dividido por área, em unidades do Sistema Internacional, é 800 watts por metro quadrado. Potência que eu preciso lembrar que é uma taxa de transformação de energia. É a razão entre a energia transformada e o intervalo de tempo para acontecer essa transformação. Como nesse caso a quantidade de energia corresponde ao calor que está sendo transferido, eu posso falar então como quantidade de calor dividida por intervalo de tempo. Só que aí nesse caso a potência assume o nome de fluxo. Como são numericamente as mesmas unidades, watts, eu posso colocar aqui de forma homogênea potência ou fluxo na expressão. Essa quantidade de calor vai ser para elevar a temperatura, então é calor do tipo sensível. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Atenção, esse T aqui é de tempo e esse outro T aqui é de temperatura. Ele diz para a gente a massa. Ele diz que a massa é a massa contida em 1 metro cúbico de água. 1 tonelada de água. Ora, mas eu preciso lembrar que tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Então eu tenho aqui 10 a terceira quilogramas. Ele também diz na questão quanto é o calor específico e ele diz em 2 unidades. Como a gente está trabalhando aqui em unidades do Sistema Internacional, convém a gente utilizar o valor de C como 4.200 Joule por quilograma grau Celsius. Ives, mas grau Celsius não é unidade do Sistema Internacional. A unidade do Sistema Internacional para temperatura é Kelvin, certo? Só que como na fórmula eu uso variação de temperatura, a variação de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin é igual. Então eu posso tanto usar em Celsius como em Kelvin. A variação de temperatura, ele diz para a gente o valor inicial e o valor final. Então a gente pode calcular subtraindo o valor final 100 menos o valor inicial 20 e encontrar 80 graus Celsius. E o intervalo de tempo para isso acontecer, ele também diz na questão. Ele diz que é de 1 hora. Só que hora não é a unidade de tempo do Sistema Internacional. O segundo é que é. Aí eu preciso lembrar que cada hora tem 60 minutos, cada minuto tendo 60 segundos. Então eu tenho que utilizar a hora como 3.600 segundos. Olha só a quantidade de informação para a gente organizar. Presta atenção. Ele fala sobre qual o comprimento. Então,
eu tenho que olhar lá para a figurinha do espelho. Ele é um espelho parabólico, mas como ele está voltado para que sempre eu tenha a área máxima de aproveitamento do Sol, eu posso imaginar que essa área está voltada diretamente para onde tem a insolação. E essa área, quando você observa, é de um retângulo, que ele fala que a distância entre a parte mais baixa e a mais alta é de 6 metros, e ele quer saber qual o valor desse comprimento, que eu não sei qual é, vou chamar de x. Mas eu já sei que a área é dada, já que é um retângulo, pelo produto da base pela altura. Essa área vai ser igual à base, que eu não sei quanto é, vou chamar de x, vezes a altura, que vale 6. A área, então, vai ser 6 vezes x, que é exatamente a informação que ele quer que a gente encontre nessa questão. Pronto, agora é só juntar tudo isso. A gente vai começar daqui, ó. Por exemplo, potência sobre área é igual a 800 watts por metro quadrado. Eu vou usar então tudo em unidade de sistema internacional. Passando essa área para o lado de lá, eu tenho que potência é igual a 800 vezes a área. Mas olha quem é a potência. Quantidade de calor dividido por intervalo de tempo. Mas olha quem é a quantidade de calor. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A área a gente acabou de encontrar. Substituindo tudo, eu fico então com massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, sendo igual a 800 vezes a área, que é 6 vezes a medida x que eu estou procurando. Substituindo todos os valores, eu vou ter massa. A massa é 1000. Calor específico, 4.200. Variação de temperatura, 80. Intervalo de tempo, 3.600. Isso igual, não vou multiplicar aqui ainda não, porque dá para simplificar. 800 vezes 6x. Perceba que eu tenho 80 de um lado e 800 do outro. Se eu simplificar dividindo por 80, aqui vai restar 10. Eu tenho 2 zeros em cima que eu posso simplificar com esses 2 zeros embaixo. 10 vezes 6 dá 60, que está multiplicando x. Para encontrar x, o 60 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, vem aqui para o denominador. 42 está multiplicando 1000, então eu fico com 42.000 dividido por 36 vezes 60 é igual a x. Esse 60 apareceu aqui porque ele estava multiplicando. Então, eu posso dizer que x vai ser, simplifico 0 com 0, 4.200 dividido por 6 dá 700. Isso aqui dividido por 36. Mesmo que eu não saiba direto quanto é isso, dá para perceber que o dobro de 36 é 72, dá mais do que 70. Então, como aqui tem mais um zero, o valor de x está próximo, mas é menor do que 20. X tem um valor de 19, alguma coisa. Como na questão dá um intervalo entre dois valores, você tem que procurar 20 em qual dos intervalos dado vai caber. E aí você encontra que a medida 20 está compreendida no intervalo entre 15 e 21 metros. A alternativa, então, correta é a da letra A de aprovação. Uma questão com muitos dados, mas que o cálculo final nem é tão complicado. Você só precisava ter calma para organizar todos os dados e substituí-los de forma a deixar o cálculo mais simples possível. Tranquilo, fera? Vamos juntos!